Oi, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na páginas e aplicativos para a gente destrinchar tudo aquilo que eventualmente possa surgir de dúvidas no Enem. Tá? Aqui nós preparamos um direcionamento teórico para que vocês possam ter uma ideia dos assuntos que são abordados com maior frequência no Enem e vocês possam direcionar o estudo de vocês para que facilite mais a vida de vocês, tá? Mais uma vez, aqui é professor Matias Antônio, da parte de Biologia. Vamos lá, gente. Direcionamento teórico em genética. Genética costuma ser um tema bem recorrente do Enem, tá? Isso aí a gente fez um apanhado das questões que mais caem e nós chegamos à conclusão que ela é um tema bastante recorrente no Enem já há alguns anos, tá? Só que a gente vai fazer essa prova, a gente tem que ter noção de alguns termos que são abordados nas questões de genética no Enem para que vocês não se percam. Por exemplo, o que é um cromossomo, tá? O que é um cariótipo, o que é um locus, tá? O que é um cromossomo homólogo, o que é um cromossomo sexual, o que é um cromossomo autossômico, o que são genes alelos. Então esses são termos que seria bastante interessante que vocês fossem se familiarizando com eles. Cromossomos é uma sequência da molécula de DNA espiralada que contém genes e nucleotídeos, ok? Então, o cromossomo nada mais é do que aquela dupla hélice da cadeia de DNA que a gente está tão acostumado a ver em filme, por exemplo, como Jurassic Park, né? E aí nós temos o que é o cariótipo. O cariótipo é o conjunto de cromossomos que nós temos em uma determinada espécie. Cada espécie possui o seu cariótipo. É o que nos faz diferentes uns dos outros. É a quantidade de DNA. É como esse código genético se apresenta. Locus gênicos é o local em que um gene ocupa em um cromossomo. O que é um gene? Gene é uma sequência de DNA que vai configurar uma determinada característica. Então, esse locus gênico é onde esse gene vai ocupar no cromossomo. Cromossomos homólogos são cromossomos iguais, né? Um herdado do pai e outro herdado da mãe, que possuem informações genéticas semelhantes. Então, em um determinado cromossomo você vai ter uma informação, olhos claros, que veio, por exemplo, do seu pai. E no outro cromossomo, ou o que a gente conhece como cromossomo homólogo, você vai ter uma outra informação referente aos olhos, olhos castanhos, por exemplo. Tá? Então, esses cromossomos, eles são homólogos, tá? Porque eles são cromossomos iguais, beleza? Cromossomos sexuais, nós já sabemos. Na espécie humana, o XX configura do sexo feminino e o XY configura o sexo masculino. Então, todo macho da espécie, ele tem cromossomo XY. Toda fêmea da espécie, ela tem cromossomo XX. Esses cromossomos, eles são herdados no ato da concepção. O óvulo, ele sempre é X. O óvulo feminino, ele sempre tem cromossomo X. Quem vai determinar o sexo do futuro indivíduo somos nós. É o macho da espécie. Então, o macho da espécie é quem vai determinar se aquele indivíduo será do sexo masculino ou do sexo feminino. Estima-se que em uma ejaculação, metade dos espermatozoides carrega o cromossomo X e a outra metade carrega o cromossomo Y, tá? E não é o primeiro que chega que fecunda, mas centenas chegam ao mesmo tempo e vão degradando a parede do óvulo, até que um consegue entrar e aí você tem a fecundação, a união dessas células germinativas do óvulo e do espermatozoide, tá? E aí você tem a fecundação e a origem de um novo indivíduo. Ainda nesse ponto, apenas a fêmea doa para o seu futuro filho as mitocôndrias que esse indivíduo vai utilizar ao longo de sua vida. Matias, como assim? Quando o espermatozoide entra, apenas o acrossoma do espermatozoide, apenas a parte da cabeça do espermatozoide é que fecunda, é que entra no óvulo. A cauda não entra. E na cauda, como ela é para mobilidade do espermatozoide, é ali que se concentra todas as mitocôndrias que o espermatozoide carrega. Então, quando ocorre a fecundação, apenas o acrossoma desse espermatozoide vai entrar no óvulo e vai efetuar a fecundação. Como a cauda não entra, apenas a fêmea doa para o seu futuro filho
todas as mitocôndrias que esse indivíduo vai utilizar ao longo da vida. É o que a gente chama de DNA mitocondrial, ou também chamado de DNA materno, tá ok? Fixa bem isso aí. Cromossomos autossômicos formam pares idênticos nas células, tanto femininas quanto masculinas, e os genes alelos são genes que ocupam o mesmo locus gênico em cromossomos homólogos, ou seja, em cromossomos iguais. Alelos múltiplos, tá? Acontece quando dois genes possuem mais de duas formas alélicas. O que acontece é que mais de dois alelos determinam um certo caráter. Alelos letais ou genes letais é quando os alelos podem causar a morte do seu portador. Isso ocorre muito em nanismo, tá? Nanismo, você não tem indivíduos azão, tá? Esse indivíduo, ele morre quando ele é fecundado. Então, todo indivíduo que tem, ele é heterozigótico, tá ok? Genes recessivos, eles só se expressam em homozigose, né? Exemplo, azinho. Genes dominantes, eles se expressam em homozigose e heterozigose, né? Então, o gene dominante, ele tanto pode ser dominante, heterozigótico, como ele pode ser dominante, duplamente dominante, sendo azão. Se ele for heterozigótico, ele será azinho. Genótipo é o conjunto de genes que existe nas células do indivíduo, tá? Esses genótipos, eles são determinados pelo conjunto de cromossomos do indivíduo. A gente fala que o genótipo a gente não consegue enxergar. Já o fenótipo é aquilo que a gente consegue enxergar, tá? Então fulano tem pele morena, tem cabelo liso ou cabelo encaracolado, olhos claros ou olhos castanhos. Então esse é o fenótipo do indivíduo. Já o genótipo é expressado pelos genes, tanto dominantes quanto recessivos, ok, meus amores? Homozigoto são genes iguais, azão ou azinho. Ele pode ser tanto dominante ou recessivo. Heterozigóticos são genes diferentes, sempre serão azinho. Células haploides, tá? Quando você fala haploide, são células que possuem apenas um conjunto de cromossomos, são células N. As células diploides são 2 Ns. Matias, me dá exemplo de células haploides? Os cromossomos sexuais. Tá, me dá um exemplo de célula diploide? As células somáticas, as células do corpo. Então, todas as células sexuais, sejam elas espermatozoides ou óvulos, elas são consideradas células haploides. Para que ela seja diploide, ela tem que ser uma célula somática, porque ela vai ter 2 vezes a quantidade de cromossomos inerentes à espécie, tá? Euploidia é uma alteração cromossômica numérica, tá? Sendo a diminuição ou aumento de uma carga genética, ok? E aneuploidia é uma alteração cromossômica numérica, né? Sendo o aumento ou a diminuição que vai afetar. Exemplo, nós temos a síndrome de Down, né? A síndrome de Down, ela se caracteriza por uma trissomia no cromossomo 21. Epistasia é quando o par de alelos presentes é um gene e inibe a ação de outro par, né? Pleitropia é quando o par de genes alelos determinam o surgimento, o aparecimento de algumas características, síndrome de Marfan, por exemplo. Codominância é quando em heterozigose expressam ambos os alelos de um gene ao mesmo tempo, tá? Ou ambos serão dominantes, tá? Isso ocorre muito em plantas. E também um outro assunto que a gente vai direcionar vocês é na parte de ecologia. Então aqui a gente tem um breve histórico daquilo que é ecologia. Então aqui eu coloquei que dentro dessa disciplina, a frente que é mais pedida é a de ecologia, que cai em média 36%, né? Ou seja, aparecem pelo menos 2 questões, nós fizemos esse balanceamento aí do percentual que cai de ecologia. Então os temas que mais são abordados são efeito estufa, chuva ácida, espécies exóticas, eutrofização, impactos causados pelos lixões e aquecimento global. Perdão. Esses são os termos que são mais solicitados quando se trata de Enem em termos de ecologia.
Então, exemplificando, vamos estudar bastante as ações que os humanos fazem, que são chamadas ações antrópicas e que vão gerar alguma consequência nesse meio ambiente. A gente também vai dar uma olhada em cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar, o que é uma teia alimentar. Também vamos dar uma atenção especial nas relações ecológicas que existem entre esses indivíduos, né? Colônia, mutualismo, o que é uma sociedade. Existe uma confusão muito grande quando a gente fala de sociedade e colônia, né? Por exemplo, se eu colocar um formigueiro, formigueiro é uma colônia ou uma sociedade? Formigueiro é uma sociedade. Por exemplo, uma colmeia, colmeia também é uma sociedade. Ah, um vespeiro também é uma sociedade. Mas, Matias, qual é a definição de sociedade? São animais da mesma espécie que trabalham em conjunto para o bem do todo. Então, a espécie humana, por exemplo, ela vive, ela é uma sociedade. Então, esses animais como vespas, como abelhas, como formigas, como cupins, por exemplo, eles não são uma colônia, eles são uma sociedade, porque eles trabalham para o bem do todo, ok? Ah, me dá exemplo de colônia? Dou. A definição de colônia seria animais que vivem em união anatômica, eles estão juntos, colados anatomicamente. Nesse sentido, a caravela portuguesa é uma colônia. Nesse sentido, os recifes de corais são colônias, tá? Porque são animais da mesma espécie que estão unidos anatomicamente.